Fala pessoal, estamos aqui de volta, agora dessa vez com a palestra do Arthur. Então, eu falei, a gente já estava nesses assuntos aí de comunicação efetiva, então, e ficou interessante. A gente às vezes na Semana Bem Experts consegue fazer isso sem querer, né? A gente conseguiu botar a palestra do Fábio Sato falando dessa comunicação digital, né? Olha só, o lado processual das coisas, como é que você burocratiza, entre aspas, né, essa comunicação para que você não tenha essa falha de você passar as iterações de um projeto para outras pessoas e resolver esses conflitos, para depois a minha parte um pouquinho mais humana e agora para o Arthur, né? Então a gente foi processual do Fábio Sato, uma parte mais humana minha e agora uma questão de atingir mais resultados com o Arthur. Então estamos aí tipo fazendo esses três lados para vocês entenderem também como é que é uma visão simples, mas que acaba que é bem efetiva de você ter isso em mente, que é dividido em três caixinhas, né? E que se você olhar, tipo, dá para você abordar dessas formas. Eu falei novamente, né? Somos seres humanos extremamente complexos, cada um com, enfim, agindo de uma forma diferente, vindo de diferentes passados, né? Mas que na essência somos todos seres humanos, né? Então, Arthur, sem mais delonga aí, vamos meter bronca na tua aí? Pá, muito obrigado, Gui, pela introdução, pela apresentação. Estou muito feliz em estar em mais uma Semana Bean Experts, né? A gente tenta fazer o possível aqui para participar e organizar, nem sempre dá. Teve algumas semanas Bean Experts que eu tive uma participação bem mais rápida, mas nessa semana específica eu queria fazer alguns comentários relacionados exatamente sobre essa questão de como você ser mais efetivo, principalmente porque a gente está trabalhando agora de forma remota. E, cara, para mim, trabalhar de forma remota é uma das melhores coisas do mundo. Eu consigo ser muito mais eficiente, eu consigo gerir melhor as organizações que eu estou envolvido, eu consigo ter mais tempo livre, né? Porque para quem não sabe, né, a gente está fazendo a gravação dessa palestra, muitas pessoas que estão aqui talvez não me conheçam. Eu trabalho aqui na Austrália. E eu trabalho de forma mixa, tirando esse conceito de coronavírus. Alguns dias eu trabalho na empresa, que fica a 40 minutos de distância daqui, de onde eu moro. Alguns dias eu trabalho em casa, de forma virtual. Então, levando em consideração esses dias que eu vou para a empresa, 40 minutos só para ir, 40 minutos só para voltar, cara, imagina no longo prazo, pega assim, no período de um ano, esses 80 minutos, digamos assim, que eu perco só no deslocamento. Quão importante isso é aplicado diretamente a, digamos, uma transformação de performance, se eu for utilizar esse muita gente agora está forçado a vivenciar isso, né? Está forçado a entrar em um período onde você não sai de casa, você tem que fazer tudo em casa mesmo, você sai da sua sala para o quarto, por exemplo, para trabalhar. Só que, ao mesmo tempo, essa é uma novidade para muita gente, trabalhar de casa. Para mim, já era uma realidade. Eu trabalhei mais de 2 anos do Brasil para a Austrália e também agora eu trabalho da Austrália para o Brasil e para a Austrália também. Então acaba que para mim trabalhar de casa é algo super natural, é algo que para mim eu vejo um ganho muito grande em termos de produtividade. Mas eu queria fazer uma palestra mostrando algumas ideias da comunicação básica, quando você começa a trabalhar, por exemplo, de casa ou sem aquele contato visual. Porque quando você está numa reunião presencial, alguém não entendeu uma coisa, você pergunta, você se comunica, e acaba que no final dá certo. Pode demorar mais, que foi o caso de várias palestras aqui da Semana Bean Experts, onde as pessoas falaram que às vezes passava, sei lá, 40 minutos numa reunião e só falava durante 10 minutos ou 5 minutos. Então tem um período ocioso ali. Então, quando você está trabalhando de forma virtual, você consegue ser mais eficiente, mas para isso você precisa ter algumas técnicas, que é o que eu vou falar aqui para vocês hoje. Eu vou contar duas histórias para vocês, uma é do pescador mexicano e a outra é a história da Guerra da Coreia, que eu inclusive falei numa live essa semana com a Flávia Maritã. E eu queria deixar essas duas histórias para que vocês entendessem um pouco desse conceito. Quem foi meu aluno aqui do Ferramentas de Gestão da Documentação e Comunicação, eu acho que já viu parte do que eu vou falar aqui para vocês hoje, mas eu queria compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas possível, porque eu acho que isso faz um impacto muito grande. Então, para a gente começar, eu vou estar de olho aqui no chat, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vai falando no chat, a gente vai se comunicando no decorrer da palestra, mas eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, e dessa vez eu não vou estar mostrando nenhum slide, eu vou estar trabalhando aqui com algo que eu adoro, que é mapa mental, tá? E
é um pouco diferente para quem está vendo a primeira vez. O mapa mental, qual é a diferença dos slides, né? O mapa mental, ele funciona como o nosso cérebro funciona, ou seja, através de conexões. Então, eu vou falar aqui quem sou eu. Eu vou abrindo aqui esses quadrinhos e a gente vai conseguindo entender a lógica sequencial da minha palestra. Eu utilizo muito isso aqui no Bina Implantação à Venda. Para algumas pessoas é ótimo, algumas pessoas não se adaptam de início, né? Que a gente está muito ali adaptado a slides e aquele tema padrão, mas nesse caso eu vou estar utilizando aqui desses mapas mentais. Então, para iniciar, o título da minha palestra é Você é eficiente ou ocupado? Como ser produtivo em um mundo virtual. E por que é que eu decidi esse tema, tá? Eu estou trabalhando com liderança de algumas empresas e quanto mais ocupado você tá, cara, não necessariamente você traz mais resultado. Isso eu aprendi no Sebrae. Eu participei durante a minha graduação, eu fundei uma liga de empreendedorismo dentro da Universidade Federal da Paraíba. E nessa liga de empreendedorismo era majoritariamente formada por profissionais do setor de engenharia, né? Eram amigos que eu convidei de engenharia, a gente fez uns processos seletivos. Só que todo mundo de engenharia era muito ocupado, porque a gente tinha ali, no mínimo, né, 40 horas semanais de aula, a gente tinha um período ali integral, manhã e tarde, e ficava com pouco tempo para dedicar a liga mesmo, né? E aí eu fui no Sebrae conversar com o pessoal e eu falei o seguinte, naquele momento, eu lembro, acho que era Mauro que estava no Sebrae, eu falei, Mauro, eu estava pensando em a gente trazer para dentro da liga um pessoal de direito, um pessoal de outros cursos que não sejam necessariamente integral, porque como a gente está ocupado demais na engenharia, a gente estuda de manhã, de tarde, às vezes à noite também, acaba ficando pouco tempo para dedicar para isso. E eu lembro que o Mauro falou para mim, Arthur, quanto mais ocupado as pessoas são, melhores são as formas de trabalho delas, porque elas vão conseguir um jeito mais eficiente de fazer as coisas. Às vezes, quando você traz pessoas para a sua equipe que elas têm tempo livre disponível, elas vão dedicar muito mais tempo para cada uma das atividades necessárias e não necessariamente vão trazer mais produtividade. Olha que legal, essa ideia que lá naquele período, né, acho que faz o quê? Mais de 6 anos, não sei. O cara do Sebrae falou pra gente, né? Eu, cara, interessante isso. E na verdade foi o que a gente sentiu, né? Quanto mais ocupado a pessoa era, mais, por alguma razão, mais resultado ela trazia, porque ela fazia as coisas de uma forma muito rápida, ela delegava melhor as tarefas, ela não ficava fazendo tudo para ela. Ela tinha formas mais rápidas de buscar informações, né? Então, isso aqui é por esse motivo que eu criei esse tema e eu gostaria de iniciar me apresentando, né? Quem sou eu? Eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal da Paraíba, e eu sou um evangelista BIM, né? Eu trabalho já há vários anos na BIM Expert, já vai fazer mais de 5 anos aí que a gente vem difundindo conhecimento, a gente adora esse tema, a gente adora compartilhar esse conhecimento com vocês, participar de eventos como esse, lives, tá? Além disso, eu sou BIM Manager aqui na Blackbird Industries, na Austrália, já faz mais de 3 anos que eu trabalho nessa empresa, na Austrália faz mais de 1 ano que eu estou aqui, e também agora, recentemente, eu estou assumindo a posição de CEO no Shadmate, que é um software, né, sobre serviço que a gente está iniciando o lançamento para a gente fazer a comercialização, e ele trabalha com um design paramétrico, permitindo que qualquer pessoa possa criar projetos de galpões industriais, galpões comerciais, em minutos de qualquer plataforma. Então, a ideia do Shadmate é que você cria um modelo Raft sem nem saber o que é Raft. É bem engraçado. Você utiliza seu tablet, você faz o design ali do seu projeto comercial, e quando você clica em alguns botões, na nuvem é criado um modelo Raft para você, esse modelo Raft é feito o upload para o BIM 360, e qualquer pessoa pode acessar aquele material sem nem saber Raft. Então a gente empodera qualquer pessoa a utilizar Raft sem saber Raft, é uma viagem, né? E tudo isso graças aí à mágica feita pelo Thiago Almeida, que é o nosso desenvolvedor, né, que também já fez desenvolvimento de vários plugins, como o da OssaBIM, de várias outras plataformas, então ele faz um trabalho fantástico. Além disso, eu sou diretor aqui na BIM Expert e professor do curso BIM da Implantação à Venda. Fui professor do curso Ferramentas de Gestão da Documentação e Comunicação, que é um curso onde a gente fala sobre BIM 360, Trello, a gente fala sobre esses princípios de comunicação eficiente, Slack, como utilizar tudo isso para que você comece a digitalizar a sua empresa, digitalizar o seu negócio, né? E tá aqui o meu LinkedIn, se alguém tiver interesse, só buscar lá, tá? Arthur Feitosa. E no passado eu tive
um período acadêmico aí nos Estados Unidos da América, que foi onde eu conheci o Guilherme na Rider University, como ele mencionou, né? Conheci o Renato na Arizona State University, estudei na Carnegie Mellon também sobre uma pesquisa que eu fiz sobre BIM, né? Fui professor do IPOG, palestrei no Autodesk University Brasil, BIC São Paulo, Lisboa, Autodesk University Las Vegas, nesse ano passado agora. E para começar essa palestra, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, tá? Eu não sei se esse vídeo vai passar com áudio, mas ele tem uma importância muito grande no que eu quero passar para vocês aqui, tá? Então deixa eu só rodar esse vídeo aqui. Eu acredito que vocês não vão conseguir ouvir o áudio da gente. Me fala aí se o pessoal consegue ouvir o áudio aqui. Não. Não, né? Então, basicamente, esse vídeo aqui, eu vou só falar aqui, tá? Enquanto o vídeo tá passando, ele fala sobre a desconexão, né? Quando você tem arquivos no seu computador, arquivos no seu celular, e, por exemplo, você vai fazer uma viagem e você não necessariamente tem esses arquivos, e aí surgiu uma nova tecnologia, tá? Que integra todos esses materiais, que é exatamente a tecnologia da nuvem, nesse caso aqui, tá mencionando o Dropbox. Então, através do Dropbox, você consegue compartilhar arquivos, materiais, planilhas, qualquer item que você tenha na nuvem para todas as suas máquinas. E você, se estiver viajando, se você for fazer um mochilão, que é o caso que ele exemplifica aqui no nosso vídeo, né? Vou fazer um mochilão, por exemplo, na Europa, e aí as fotos que eu for tirar, os mapas que eu tiver precisando, se eu estiver levando meu computador para essa viagem, né? Como é que eu vou compartilhar isso com a minha família? Eu tenho que mandar um e-mail? Como é que funciona? E através do Dropbox, o que é que acontece? Você consegue integrar todos esses seus arquivos, e-mails, fotos e simplesmente compartilhar com a nuvem, que é o que acabou de acontecer aqui. Você envia essas fotos de um computador e ele vai ser compartilhado com todos os outros, né? Só avançando aqui, para a gente chegar no ponto que eu queria, tá aqui o exemplo dele, né? Meu Dropbox viagem à África. Então, o que é que eu posso fazer? Para compartilhar isso com outras pessoas, mesmo que meu carro, por exemplo, caia dentro de um lago e meu computador seja perdido ali, encha de água, todas aquelas minhas fotos vão estar protegidas na nuvem, tá? E aí a minha viagem ela pode ser feita de uma forma bem mais tranquila e eu posso compartilhar todas essas minhas fotos aqui com a minha família, só mandando aqui, ó, mamãe, @e-mail, né? E mandar as fotos da África e a minha mãe lá na casa dela vai conseguir ver todas essas fotos que eu tenho, sem ter que eu estar mandando e-mail, sem ter que eu estar fazendo ali um trabalho mais complexo, e isso é sincronizado com todas as ferramentas que eu estou trabalhando. Por que eu trouxe esse vídeo para vocês, tá, pessoal? Eu trouxe esse vídeo para vocês porque esse aqui é o vídeo de lançamento do Dropbox. Olha que legal. Esse vídeo foi publicado em 2013 aqui no YouTube. Entretanto, isso aqui foi em português, tá? Esse vídeo foi publicado, na verdade, a sua versão original em 2007. Ou seja, de 2007 para 2020 já fazem 13 anos que existe essa tecnologia de nuvem, essa tecnologia de Dropbox. E só hoje, agora, depois desse coronavírus, é que muita gente está começando a fazer essa mudança do físico, do presencial, para a nuvem. Ou seja, como é que você armazena seus arquivos? Você armazena numa pasta no seu computador ou na nuvem, tá? Então, para quem não sabe, eu falo isso porque realmente tem muita gente que ainda não utiliza ferramentas como o Dropbox, né? Mas você pode utilizar, por exemplo, ó, aqui eu vou estar mostrando minha pasta, eu tenho aqui no meu computador, tá? O OneDrive, eu tenho no meu computador o Google Drive. Então, quando eu salvo aqui meus arquivos aqui dentro, ele automaticamente é sincronizado com a nuvem. Então, eu nem uso minhas pastas do computador mesmo, como documentos, música, downloads. Eu só uso minha pasta do Google Drive, porque se eu perder meu computador, se eu estiver viajando, eu consigo acessar tudo que tá isso aqui no meu celular, tá? Tá aqui o status, né, que tá tudo na nuvem, tá aqui o símbolozinho da nuvem. E aí tem o OneDrive, tem o Google Drive, e muita gente às vezes não utiliza esses recursos de nuvem com medo de pagar a software, né? Ah, por exemplo, eu vou ter que pagar ali o Google Drive, vou ter que pagar o OneDrive, mas cara, quanto é que custa a dor de cabeça de você perder seus arquivos, por exemplo, que tá no seu computador físico? Eu tive uma conversa ontem com o Luiz Nunes, né, que ele tá aí assistindo a palestra da gente, e ele falou que teve um caso que ele perdeu todos os arquivos do HD dele. Então, cara, eu acho que a nuvem é um recurso muito mais barato do que você salvar os seus arquivos no seu próprio computador. E é algo que você pode começar a utilizar agora para compartilhar arquivos com clientes, para compartilhar muita informação e ter tudo salvo aí dentro. Então, é uma forma de você ser ali mais eficiente, né, sem ter que estar viajando para o escritório, por exemplo, para poder baixar um arquivo e mandar para uma pessoa.
Além Ô, disso... Arthur, rapidinho, Oi. só falar uma coisa que eu adoro quando você fala, tipo, dessa questão de quanto que custa, né? E aí eu gosto quando você fala, tá, mas qual é o custo você não ter as coisas na nuvem, né? Aí você Sim. mencionou a dor de cabeça, e eu lembro que eu paguei recentemente, tipo, para ter um HD restaurado, foi questão de R$ 300 para, tipo, passar para um HD novo, para recuperar as informações. Então, assim, você recuperar esses dados é um processo que é caro também. Sim, R$ 300 você tem aí na nuvem mais de 5 teras, né, Gui? Se a gente considerar o É, OneDrive, né, você assinando o Office 365, mais outros benefícios, né, cara? você tem acesso ao pacote Office, enfim, existem várias opções, né? Tem Dropbox, tem OneDrive, Google Drive, só algumas que o Arthur mencionou, né? Isso. E aí eu não vou assim passar pelo processo de fazer isso, mas é muito simples, tá, pessoal? Vocês sejam utilizando o Dropbox, seja utilizando o OneDrive, que é da Microsoft, seja utilizando o Google Drive, que eu utilizo os três, né, para fins diferentes, né? Eu estava até falando isso com o Guilherme essa semana, que agora a gente vai migrar tudo para o OneDrive, porque a gente tem um armazenamento gigante lá dentro, então não tem necessidade de ficar em vários. Mas você consegue instalar, quando você baixa esses programas, exatamente uma pasta no seu computador dedicada para a nuvem. E aí você trabalha normalmente, só que você salva tudo lá, e automaticamente ele faz a sincronização e deixa seus arquivos na nuvem. E quando você tem seus arquivos na nuvem, pessoal, existe algo que a gente chama de, eu esqueci o nome técnico agora, Gui, mas é de duplicação. Ou seja, seu arquivo ele não fica só em um local, ele fica salvo em diversos servidores. Seu arquivo pode ficar Redundância. salvo por redundância, exato. Obrigado, Guilherme. Seu arquivo ele fica com redundância. Então, seus arquivos ficam salvos, por exemplo, em um servidor em Nova York e um servidor em Tóquio. Ah, teve um tsunami em Tóquio, acabou o Japão, por exemplo. Seu arquivo está salvo em Nova York ainda. Então é muito mais seguro do que você guardar num HD dentro da sua casa, que alguém pode entrar e roubar, pode ter um incêndio, enfim. É extremamente seguro, é a forma mais segura de armazenamento que a gente tem hoje, tá? É salvar tudo na nuvem. Então, eu trouxe esse vídeo do Dropbox para mostrar isso, que, cara, foi em 2007 que isso aqui começou, e só agora que a gente está começando a fazer essa mudança. Então, para quem ainda não trabalha na nuvem, é uma ótima dica para você ganhar muito tempo ali, tá? Além disso, existem ferramentas como o Zoom. Isso aqui é para quem está começando a trabalhar de forma virtual. E outro estudo de caso aqui, eu acho que é o Luiz, né, que está aí também. Ele fez um depoimento que ele adorou o Zoom, ele falou que está utilizando para tudo. E o Zoom é uma ferramenta que a gente utiliza aqui no BIM da Implantação à Venda para fazer reunião com os nossos alunos. Está aqui um exemplo na tela mostrando que ele é similar com o Skype, mas existem outros também, como Microsoft Teams. Então, se você ainda não está utilizando essas ferramentas, pesquisa, tá? O Zoom, ele é pago a partir de uma série de benefícios adicionais, mas o Microsoft Teams é gratuito, né, se eu não me engano. Então, você consegue reunir com todo mundo da sua empresa sem necessidade de estar na empresa. É muito fácil de utilizar, ele grava a tela se você precisar gravar aquilo ali para mandar para outras pessoas que não participaram da reunião, por exemplo. Então a gente usa o Zoom e eu deixo aqui mais esse recurso para vocês, um de armazenamento de arquivo e outro para o Zoom, né? Agora nessa palestra eu queria apresentar para vocês um pouco a história do pescador mexicano, que é uma história que talvez alguns já conheçam, tá? Se vocês conhecerem, coloca aí no chat, eu queria ver quem é que conhece, quem é que não conhece. E é uma palestra que, desculpe, é uma história que ela traz uma reflexão muito grande. Eu gosto sempre de, nas minhas apresentações, deixar uma reflexão, porque eu acho que nesses momentos de reflexão a gente tem uma mudança de vida muito importante, porque não é necessariamente a velocidade que você tem, ou seja, não é estar ocupado, não é estar trabalhando demais, é exatamente ser eficiente e estar andando na direção correta. Então, às vezes, a gente perde anos da nossa vida se dedicando a algo que não necessariamente está ligado ao nosso propósito, que não necessariamente está ligado ao que a gente busca na vida. Eu acho que essa história do pescador mexicano, ela traz muito isso, tá? Então, o que é que acontece? Um executivo, tá, dos Estados Unidos, ele era de Nova York, ele trabalhava gerenciando várias empresas, é um cara que estava sempre ocupado, tá, trabalhando pra caramba, gerando muito resultado, era super bem sucedido, fez MBA em Harvard. E aí o que é que aconteceu? Ele começou a ter alguns problemas de palpitação, problemas no coração, e o médico dele falou para ele o seguinte: olha, eu não vou dar uma receita para você parar de trabalhar, é uma exigência. Você tem que parar de trabalhar agora e você vai passar 30 dias de férias, sei lá, em Cancún, vá para o México. Fique lá sem fazer nada, não leve celular, não leve computador, você precisa dar um tempo. Porque o cara já trabalhava, sei lá, mais de 20 anos direto, sem ter férias, e ele estava numa correria, né? E aí ele estava lá,
no México, fez essa viagem, foi com a família, e tinha um pescador mexicano, um cara lá simples, na sua canoa, estava pescando lá num lagozinho, tal, no rio, enfim. E aí ele chegou depois de um tempo de pescaria com vários peixes. E aí o nosso americano, né, ele estava lá assistindo aquela visão, o cara não tinha internet, não tinha computador, ele parou um tempo para realmente observar o que é que acontecia. E ele viu o cara chegando com aqueles peixes, e ele teve um diálogo com esse cara. Ele falou o seguinte: quanto tempo você levou para pegar esses peixes? E aí o mexicano falou: ah, eu levei mais ou menos umas 2 horas. E ele falou o seguinte: cara, por que é que você não ficou mais tempo para pegar mais peixes? E aí o mexicano falou: ah, porque isso é suficiente para minha família e amigos. E ele falou: tá, e o que é que você faz com o resto do seu tempo, já que você só trabalha essas 2 horas, né? E ele falou o seguinte: olha, eu durmo até mais tarde, eu brinco com as crianças, eu passeio pela vila com minha esposa, era uma cidadezinha, uma vila pequena, né, de pescadores, encontro a comunidade, eu toco violão com alguns amigos. Eu tenho uma vida realmente bem cheia. E aí, quando ele falou isso, o americano deu uma risada, assim, né? Ele foi, acho que, até um pouco arrogante e falou: cara, é o seguinte, eu tenho um MBA em Harvard e eu posso te ajudar. Você deveria passar mais tempo pescando, vender mais os peixes e comprar um barco maior. Então você, com algum tempo, poderia contratar alguns pescadores, aumentar a sua frota, e ao invés de vender só para a sua vila, você poderia vender para um distribuidor. Então você iria abrir a sua própria marca, controlaria o processo de distribuição. E aí você poderia, quem sabe, se mudar para a cidade do México, depois para Los Angeles, e talvez até Nova York, onde iria controlar o seu negócio de lá. E aí o pescador, simples, humilde, ele falou: quanto tempo isso levaria, doutor? E ele falou assim: ah, talvez uns 10 ou 15 anos se você trabalhar duro, né? E ele falou: tá, e depois disso, o que é que aconteceria? Ele falou assim: olha, aqui vem a melhor parte. Você pode abrir um IPO. IPO é quando você abre a sua empresa para a bolsa de valores, né, o mercado de ações. E você poderia vender as ações dessa sua empresa de pescaria, né, para o público e ficar rico. Você faria milhões de dólares e, por fim, poderia se aposentar. Se mudar para um lugar mais calmo, onde você poderá dormir mais tarde, brincar com as crianças, passear pela vila com sua esposa para encontrar a comunidade e tocar violão com alguns amigos. Então, olha que forte, né? Essa história do pescador mexicano e o que é que essa, digamos, parábola aqui traz para a gente em termos de aprendizado. O que eu acho mais importante daqui não é que a gente tem que todo mundo largar o negócio e viver de minimalismo, não é necessariamente isso. Mas eu acho que, acima de tudo, seja inteligente. Ninguém se preocupa com seus esforços, as pessoas se preocupam com seus resultados. E, às vezes, a gente não está alinhado muito bem com a direção que a gente quer ir. A gente fica ali sendo muito ocupado, ou seja, se dedicando muito tempo para algum tipo de trabalho, dedicando muito tempo para esforço para algo que não necessariamente está alinhado com o nosso propósito. E a gente fica como esse pessoal aqui de terno e gravata, correndo, correndo, correndo e sem sair do lugar, enquanto tá esse cara aqui, ó, bem de boa, tranquilo, com a mochilinha nas costas, em cima de um skate, andando muito mais rápido do que todo mundo. E Arthur, rapidinho, na palestra da Mari já falaram do Ikigai. O pessoal do chat já falaram do Ikigai? falaram no Massa, chat. cara. Então, cara, então hoje alinhou tudo, né? Eu acho que começou com a Mari falando de Ikigai, eu não sabia, eu perdi a primeira palestra. E, cara, Ikigai é fantástico, tá? Por quê? Porque o tempo é o ativo mais precioso do mundo, tá? E olha só, por isso que a gente tem que ser eficiente, não necessariamente ocupado. Às vezes a gente fala: eu tô ocupado demais, eu tô aqui preenchendo uma planilha. Cara, cria um programazinho ou contrata alguém para fazer um programa para você que vai, no lugar de você dedicar 5 horas por dia naquela planilha, vai fazer aquilo em 10 minutos. E aí você vai ser exatamente inteligente, se preocupando ali com os seus resultados e não necessariamente com os seus esforços. E como o Gui falou, isso alinha muito com o Ikigai. Porque se você está fazendo algo que você gosta, se você está fazendo algo que tem propósito e você está gerando valor, acho que é o local perfeito para você trabalhar e não ficar ali perdendo tempo com algo que não necessariamente é o seu objetivo final. Faz sentido isso, Guilherme? Você que está ouvindo aí? Não, faz, você, tipo, o pessoal fala também, às vezes eu não digo nem trabalhar com o que você gosta, mas porque eu, por exemplo, né, você também está nessa situação, eu estou trabalhando, mexendo muito no AutoCAD, não é que eu gosto de trabalhar no AutoCAD, mas é um trabalho que é necessário e que eu gosto do resultado, né, então tem uma ligeira interpretação, assim, que eu falo, não, e olha só, eu posso dizer que eu não gosto do que eu faço, mas eu sei qual é o propósito e para mim faz sentido fazer. Liberdade, aí eu gosto da Monja. Liberdade é frase de alguém, mas assim, liberdade é inclusive você fazer aquilo que não quer fazer.
Exatamente, até porque nem tudo você vai fazer só o que você quer, tá? Aí, como eu falei, a ideia disso aqui não é ser minimalismo e ficar ali de boa, se balançando numa rede, só fazendo o que você quer, mas exatamente avaliar, pô, será que é exatamente esse o propósito que eu tenho? Porque o objetivo do cara era estar na vila, tocar violão com os amigos, e para que ele ia dedicar 15 anos desenvolvendo uma empresa para depois ficar rico e fazer isso, se ele já tá fazendo agora, né? Ah, Então, assim, é mais uma reflexão inicial para a gente começar essa palestra. e o pessoal na minha palestra já estava entrando lá em uma crise existencial, agora então. Enfim, Gui. Então, falando agora um pouco mais de uma parte mais prática, tá? Eu falei, mostrei aqui rapidamente quem eu sou, o Dropbox, mostrei Zoom, são ferramentas que ajudam muito a esse trabalho remoto. E iniciando com essa história do pescador mexicano, eu queria agora falar um pouquinho sobre a psicologia da delegação de tarefas. E eu acho que, assim, essa sequência de palestras de hoje, ela está muito focada nessa parte de comunicação, né? Então, o que é que acontece? Aqui está o nosso conceito de 5W2H, que nós iniciamos discutindo na palestra do Guilherme, que vem exatamente dessas 5 palavras que começam com W e 2 palavras que começam com H, que é what, who, why, where, when, how much e how, que quando a gente traduz para o português seria o que, quem, porquê, onde, quando, quanto e como. Então eu tenho alguns exemplos aqui de uma comunicação básica que a gente vai ter ali no nosso dia a dia. O primeiro exemplo é o seguinte: imagina que a minha mãe, ela me pede para ir comprar pão na padaria, uma coisa do dia a dia, né? E ó, o que é que ela faz? Arthur, compre pão na padaria. Só que eu tô jogando videogame lá, tá? Um exemplo. E beleza, eu tô lá jogando videogame, ela faz, compre pão na padaria. Eu, tá, mãe, deixa eu só terminar essa partida aqui. Só que eu não sei exatamente qual é o objetivo da minha mãe com aquele pão na padaria. Se é só mais um jantar entre família ou se tem algo a mais ali. E o que pode acontecer é que eu posso comprar o pão errado, eu posso não trazer o pão a tempo porque eu tô jogando e eu quero terminar a minha fase lá no videogame, não sei. E esse tipo de comunicação, ele acaba gerando muitos erros. Um exemplo 2 é, olha só, se minha mãe tivesse falado para mim assim, ó, Arthur, você poderia comprar R$ 2 de pão na padaria de Bastinho, no interior a gente fala muito assim, né, o nome do dono da padaria, né, antes das 5 da tarde, porque eu vou fazer um café para 3 amigas e gostaria de alguns pães para cachorro quente, se possível traga os mais achatados. Então vamos lá, são 2 comunicações exatamente com o mesmo objetivo final, que é trazer um pão para a padaria, só que elas são comunicações feitas de forma diferente. Uma, ela foca ali, Arthur, ou seja, o quem deve comprar, e o que, compre pão na padaria. São 2 temas. Na segunda, ela é bem mais específica. Arthur, né? Então a gente tá aqui. Quem? Você poderia comprar R$ 2. Ela já falou aqui, ó. Quanto? Hoje R$ 2 não dá mais para nada, né? Antigamente você chegava em casa com 10 pães. Né? Você poderia comprar R$ 2 de pão na padaria. Onde? Ó, ela falou aqui, ó. Quando? Antes das 5 da tarde. Por quê? Porque eu vou fazer um café, ou seja, tá falando o porquê daquilo, para 3 amigas, e gostaria, o que já foi, né? Que é o pão. E gostaria de alguns pães para cachorro quente. Se possível, traga os mais achatados. Ela tá falando como é que eu tenho que trazer aquele pão. Então, pessoal, notem que isso aqui é uma coisa muito básica, que eu estou aplicando ao dia a dia, tá? Só que isso aqui faz toda a diferença quando você é específico. Aqui agora, se ela fala desse jeito, eu vou dar pausa no meu jogo, porque eu vou saber que se eu continuar jogando videogame, eu não vou conseguir trazer meu pão até 5 da tarde. Na minha cabeça, resolver esse problema aqui é mais fácil, porque ela está dando todas as instruções. Ela está dizendo que é R$ 2 de pão, que é pão de cachorro quente. Isso evita que no meio do caminho para a padaria, eu ligue para ela novamente para perguntar, mãe, qual é o tipo de pão? Como é que você quer esse pão, tal? Então, evita até uma reunião, ou seja, evita uma ligação. Que é esse ponto que eu quero chegar no final dessa apresentação para falar por que a gente faz reunião, né? Então, trazendo aqui outros exemplos, né? Aí eu trouxe aqui algo da minha palestra que o Guilherme já falou na dele, né, Gui? Então, eu acho que a gente está bem aliado no que a gente está falando aqui. E a ideia é, analisa os e-mails que você envia ou recebe. Será que os e-mails que você está enviando, eles são bem definidos? Ou seja, você está trazendo ali o máximo de informações necessárias para a realização daquela tarefa? Ou eles deixam dúvidas? Ou é um e-mail, como a gente falou na palestra do Guilherme? Arthur, faça o projeto A. Só que tá, vem aqui outro exemplo, né? Fazer o projeto A, mas calma, eu preciso da modelagem básica desse projeto. Mas quem é que vai fazer? Sou eu ou eu vou terceirizar isso, eu vou delegar isso para alguém? Por que é que a gente tem que fazer esse projeto agora? Qual é a lista de prioridade, tá? Por exemplo, eu tenho mais 10 projetos para fazer, então eu tenho que fazer esse agora. Quando é que eu tenho que entregar aquilo? Quanto tempo eu devo dedicar para aquele projeto? Para quem a gente deve enviar esse projeto no final? Então, notem que são perguntas que acontecem no nosso dia a dia
E se a gente analisar, está tudo relacionado ao 5W2H, que é o que, quem, por quê, onde, quando, quanto e como. E aí, quando a gente envia outro e-mail, olha só, a gente começa a enviar outros e-mails para aquela pessoa que enviou o primeiro e-mail. Por quê? Porque faltou toda essa informação. E nesse e-mail eu vou perguntar para ele exatamente essas perguntas, tá? Aí ele fala para mim o seguinte, né, meu chefe? Olha, na segunda a gente vai se reunir para discutir esse projeto. Aí você dá aquele choro, né? Ah, meu Deus, mais uma reunião daquelas exatamente improdutiva, né? Por quê? Porque na comunicação inicial não teve nenhuma especificidade. Não existiu ali uma definição clara disso. E aí é importante fazer uma relação da palestra do Guilherme, falando sobre fatores motivacionais, com o que a gente está falando aqui. No meu caso, por exemplo, eu sou muito vermelho. Então, no início, nas minhas comunicações, eu era bem o quê? Pá, eu mandava, pessoal, temos que fazer isso. Só que com o tempo, quando você começa a aprender essas técnicas e você começa a entender a necessidade do outro lado, você acaba a flutuar ali na sua personalidade e você tenta ser o mais processual possível. Ou seja, apesar de eu ser uma pessoa muito vermelha, que eu quero mandar alguém fazer alguma coisa, delegar uma tarefa para ela fazer o mais rápido possível, se eu não colocar informações necessárias para essa delegação de tarefas, por isso que eu falo aqui, ó, psicologia da delegação de tarefas, desculpa, Joyce, aí se eu estou usando o nome psicologia de alguma forma errada aqui, tá? Eu vou só colocar aqui a delegação de tarefas. Pronto. Então, se eu não estou comunicando da melhor forma possível, isso vai voltar para mim. Por quê? Porque esses pedidos de informação, esses pedidos aqui, perguntas, vão consumir meu tempo lá na frente. Então, é importante a gente ter a paciência de parar para explicar com detalhes o que é que a gente está delegando para outras pessoas. Isso aqui é válido não apenas para quem delega funções, ou seja, pessoas no cargo ali mais gerencial. Mas se você está recebendo uma função também que é delegada para você, ó, como essa aqui, precisamos modelar esse projeto, envie um e-mail de volta perguntando todos esses detalhes. E aí a pessoa vai responder um a um e você evita vários erros lá na frente, tá? Porque a ideia daqui é você exatamente melhorar essa comunicação. E o mesmo acontece quando a gente está trabalhando com vendas. Para o pessoal do Bina Implantação à Venda, a Mariana ela fala de spin selling, ela fala sobre algumas técnicas de vendas lá dentro do curso. E uma das ferramentas que a gente utiliza é exatamente fazer as perguntas corretas ao nosso cliente. Que muitas vezes o pessoal não faz, a gente não entende muito bem qual é a motivação daquele cliente, por que ele quer comprar alguma coisa, quando é que ele precisa daquela compra, quem ele prefere que atenda ele, o que é que ele quer, quanto é que ele está disposto a pagar. Então, quando a gente entende aqui todas essas informações do 5W2H, fica mais fácil não apenas delegar tarefas, executar tarefas delegadas, né? Mas também atender um cliente e se comunicar eficientemente. E isso aqui vai evitar muitos problemas de comunicação. E aí vem a pergunta, pessoal, por que é que a gente faz uma reunião? Se possível, vocês poderiam falar no chat aí, na ideia de vocês, por que é que a gente faz uma reunião? Escrevam aí, tá? Quem tiver assistindo. Enquanto o pessoal responde, eu tenho a minha versão daquela comunicação lá. O problema do programador, você já ouviu? Não, Gui, compartilha com a gente agora. É assim, a minha mulher disse, amor, vá no mercado e compre uma garrafa de leite. Se eles tiverem ovos, traga 6. Eu voltei com 6 garrafas de leite e ela me perguntou, por que diabos você comprou 6 garrafas de leite? E eu respondi, porque eles tinham ovos. Cara, exatamente. A comunicação é aquela do 6-9, né? Que eu não sei se você já viu também. Tem um 69, e aí tem um cara de cada lado. E um tá falando assim, esse é um 6, e o outro tá falando, não, isso é um 9. Só que na verdade tudo era um 6, só que visto de formas diferentes. Você já viu esse GIF, Sim, Guilherme? cada um apontando para um lado. Isso, e aí você fala, quem é que tá errado, né? Quem é que tá certo? Na verdade, os dois estão certos, só que por óticas diferentes. Então, qual é a ideia da gente fazer uma delegação de tarefas e a gente executar processos de uma forma eficiente? É que a gente alinhe a comunicação de todo mundo, para que não tenha exatamente óticas diferentes. E por isso que quanto mais específico a gente for, melhor a gente vai ter ali resultados, tá? Porque vai evitar esses problemas de comunicação. Então, a gente teve aqui, ó, alinhar as ideias, tá? Alinhar as ideias para alinhar os pensamentos e chegar a um resultado efetivo. Sim, tudo isso. E aí eu trouxe aqui uma visão um pouquinho diferente. Por que é que a gente faz uma reunião? Geralmente para um brainstorm, né? Pode ser para uma discussão de ideias, ou exatamente para passar informações que vão fazer o alinhamento dessas ideias, né? Para discutir ali algum tema. E aí, quando a gente pensa como é que a gente está passando essas informações, cara, vocês já pararam para pensar a quantidade de reuniões que não são necessariamente requisitadas quando você comunica tudo da forma correta? A quantidade de requisitos de informação que não vão ser criados no futuro
em um projeto BIM, por exemplo, se já tiver tudo bem definido. Então, o Fábio Sato, ele criou ali, fez uma palestra muito legal sobre exatamente o BIM Collab, falando ali sobre os issues, né? Que os issues são problemas que a gente cria em cada um dos projetos para ou solicitar informação de uma pessoa, que geralmente é chamado de RFI, né? Request for Information, né? O pedido de informação, ou então para resolver um problema. E muitas vezes esses problemas são relacionados exatamente à falta de especificação dos nossos projetos. Ah, faça o projeto da casa tal. Tá, mas qual é a inclinação do telhado que tem que ser especificada? Quais os materiais? Qual o padrão daquela obra? Então, às vezes, quando a gente não delega bem, isso cria uma série de dúvidas na cabeça do nosso funcionário, ou até na cabeça do próprio chefe que está fazendo a delegação sem saber todas as informações do projeto, que lá na frente vai se converter em issues, ou seja, problemas de obra, vai se converter em RFIs, a gente usa muito aqui. Não sei se você usa também, Guilherme, RFIs aí nos Estados Unidos, dentro da aplicação dele. Sim, é o Request for Information, né? Que é exatamente esse pedido de informação, pedido de especificação que acontece durante o desenvolvimento do projeto entre... Sim, a gente tem a pastinha que recebe isso daí tudo. Eu só vejo a pastinha em si, eu não participo, né, da comunicação. Ah, tá. Então existe, né, o RFI de vocês. Tem a pastinha e o nome dos arquivos, era tudo RFI. RFI, exatamente. O RFI é o Request for Information, que é exatamente o 5W2H, cara. É perguntando quem é que tem que fazer isso aqui, onde é que isso aqui tem que ser colocado, quando é que isso aqui vai ser colocado, quanto é que tem que... Qual, sei lá, o budget que a gente tem, qual o máximo que eu vou ter que gastar, como aquilo deve ser instalado. Então, tudo isso aqui volta para um princípio super básico de comunicação, que é o 5W2H. E o ponto que eu queria chegar nessa palestra aqui, se vocês entendessem isso, eu já estaria satisfeito, é o seguinte, não adianta você ter Dropbox, não adianta você ter Zoom, não adianta você trabalhar ali com BIM 360, com BIM Collab, com várias ferramentas de comunicação, várias ferramentas de automação, se você não se comunica eficientemente. E a comunicação efetiva, ela precisa de especificidade, porque senão vai gerar dúvidas lá na frente que vão se converter em RFI, e aí vocês vão colocar uma sobrecarga gigante nas costas do BIM Manager, para que o BIM Manager fique gerenciando RFI, que poderia ter sido evitado se a comunicação inicial ela fosse feita de uma forma mais eficiente, tá? Faz sentido para você, Guilherme, isso que eu tô falando aqui? Não, faz sim, tipo, a mesma forma, eu tenho gostado de falar muito, é que eu uso uma palavra também que dá susto, né, tipo, dessa questão de burocratização, mas ela é necessária para que os processos sejam seguidos, e você seguindo os processos, você consegue salvar tempo, então não é assim, mas isso é mais difícil, mais demorado, mas é para você ter certeza que a informação vai vir completa, que você vai ter tudo aquilo que você precisa, é aquele momento que você para analisar, né, aquela parte processual, e não só vamos começar a fazer, vamos buscar o que tem, né. Certeza, cara, certeza. E aí, isso aqui volta para o título da nossa palestra, ó. Às vezes, eu já vi vários profissionais da nossa equipe, inclusive, quando a gente começou a implementação aqui, o pessoal ocupado com o quê? Só processando informação. Só ali, tipo, buscando a informação correta. Então, o que é que a gente fez? A gente criou dentro do nosso processo, olha que legal, Guilherme, dentro do ShareMate, inclusive, uma forma de que nenhum projeto é criado se na criação daquele projeto não existir aqui, no mínimo, a resposta para a maioria dessas perguntas. Adoro. Então, o que é que acontece? Quando o cara vai criar um novo projeto, se ele não colocar ali, por exemplo, quem é o cliente, se ele não colocar ali, por exemplo, onde é que aquilo vai ser colocado, quando é que aquilo vai ser construído, quanto é que vai custar, claro, isso aqui é feito por uma estimativa prévia que a gente faz interna, mas só pode ser criado o projeto se tiver tudo isso aqui. Por quê? Porque quando a gente já cria isso, automaticamente é criado um cartão no Trello, por exemplo, que essa informação é compartilhada com a equipe inteira. Então evita um monte de e-mail, evita um monte de ligação e evita um monte de reunião que o pessoal faz só pelo problema de comunicação, porque as pessoas passam a colocar a informação necessária no início do processo. E aí isso vai reduzir o número de issues de projeto, ou seja, problemas no projeto. Isso vai reduzir o número de requisitos de pedidos de informação, os RFIs, e simplifica o processo inteiro. E aí quando você para pensar, eu queria que vocês analisassem e realmente pensassem no processo da empresa que vocês trabalham hoje, no processo da sua vida atual. Você está sendo eficiente, ou seja, se comunicando bem, ou você está sendo ocupado resolvendo problemas de comunicação que poderiam ser evitados no início do processo, tá? Isso aqui fez com que a gente conseguisse aumentar muito o nosso potencial produtivo. Uma coisa tão simples. 4 letras, 5W2H, né? Na verdade, 2 letras e 2 números. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco sobre o processo de vocês para analisar o tempo que vocês dedicam buscando informação de projeto ou então tentando comunicar algo.
Então a ideia é, sejam simplificados o mais simples possível, né? Seja o mais simples possível, para que essa comunicação possa ser eficiente. E aí, continuando aqui, né? Geralmente as reuniões que a gente tem é exatamente para isso. O Diego até falou, reunião com mais de 15 minutos é improdutiva. De fato, Diego, a gente aqui evita a reunião de mais de 15 minutos ao máximo, tá? Quando a gente tem reunião, a gente usa a metodologia Scrum para ser realmente limitado, porque se for mais do que isso, é porque a informação não foi passada antes da reunião da forma precisa. Então, a gente tem que realmente simplificar esse tipo de trabalho. Falando aqui sobre reuniões. Oi, Gui, pode falar. Não, eu falei que a gente, às vezes, eu e o Arthur, a gente fala, a gente precisa se reunir, mas a gente, para respeitar o que a gente acha de reunião, a gente chama mais de conversa do que reunião, né? A semana de Express foram 2 horas minha e o Arthur conversando, e depois 15 minutos falando, faz isso daqui, não sei o que, assim. Não, é só uma curiosidade, né? Tipo, nossa aí. É um processo evolutivo, né, Gui? Gente, quando a gente conversa, é mais porque eu tô na Austrália, o Gui tá no Brasil, a gente acaba estando muito distante, então a gente às vezes já começa falando sobre um tema e já vai trabalhando ao mesmo tempo. Então a gente tá lá batendo um papo e cada um trabalhando no seu computador. E aí chega um momento que a gente diz, pronto, Gui, vamos lá, vamos ver as prioridades. E a gente só mata o que precisa ser feito ali rapidão, mas a conversa da gente dura mais. E aí por isso que vem essas ferramentas de conferência, né? Você pode usar o GoToMeeting, você pode usar o Discord, que o pessoal usa muito para jogos, né? Eu vi que já foi enviado aqui dentro, né, essa informação. Você pode usar o Teams, você pode usar o Zoom, que eu mostrei aqui acima um vídeo, e são plataformas que você pode estar ali virtualmente trabalhando nesse período de coronavírus, por exemplo, conversando com a sua equipe, não necessariamente tem que ser aquela reunião chata, porque a reunião é chata, a reunião não é para existir, gente, tá? O que é para existir é conversa de brainstorm, é para existir conversas longas ali de criação de ideias, mas reunião para... Se você tem reunião para, por exemplo, vamos fazer uma reunião para saber como é que está o desenvolvimento das coisas. É porque você não está com um sistema de mapeamento de processos eficiente, que você poderia usar o Trello para isso, onde é um dashboard que você entra lá e você já vê o panorama geral de como é que estão todos os projetos. Você não precisa se reunir para saber como é que estão essas coisas. O que você precisa fazer nas suas empresas é se reunir para criar novas soluções, se reunir para debater soluções de melhoria, se reunir para fazer um brainstorm, que são coisas que vão unir as mentes envolvidas para criar um resultado final que nenhuma mente dessas individual conseguiria. Mas reunião para catch up, que é como a gente fala aqui, né, Gui? Não sei se vocês usam essa terminologia também nos Estados Unidos. A gente faz muita reunião de catch up, que é só para saber como é que estão as coisas, né? Cara, isso é muito improdutivo, tá? Então, a ideia aqui... Eu acho que a gente não faz reunião de catch up. Exatamente. Então vocês já vão direto ao ponto, né? E isso é muito da cultura americana também, né? Os americanos, eles são muito... Vamos resolver o problema, não estão lá para conversar, né? Que no Brasil, a gente começa a reunião, 15 minutos só batendo papo aleatório. O que não é ruim, tá? Eu acho que esse lado social do Brasil é legal. Eu não critico nesse sentido, mas para alguns tipos de empresa tem que ser flexível com isso e tem que analisar, né? Cada caso é um caso. E aí, Gui, agora, com isso aqui em mente, que a gente já falou, né, a história do pescador mexicano, esse princípio básico de delegação de tarefas e por que a gente faz uma reunião, e entendendo algumas das plataformas que já existem aí no mercado para reunião de conferência, eu queria falar um pouquinho exatamente sobre esse custo de oportunidade, né? E esse aqui foi um exemplo que eu dei lá no Ferramentas de Gestão. Imagina que você ganhou 50 mil em uma premiação e decidiu usar esse dinheiro para comprar um carro à vista, tá? Você saberia dizer o que é o custo de oportunidade, Guilherme? O custo de oportunidade é aquilo, não só o dinheiro que você deixa de receber, mas além do dinheiro que você deixa de receber, é o dinheiro que você está gastando para além de não receber o dinheiro, mas o que você está gastando de mão de obra além disso, assim, dependendo do caso, né? Mas você gasta suas horas e não recebe, então é não só o prejuízo de não receber, mas o prejuízo de gastar as horas além de não receber. Exatamente. Então, o que é que acontece? Só um exemplo prático aqui que eu trouxe, né? Imagina que você ganhou 50 mil ali numa premiação, né? Que bom, eu ganhei 50 mil, agora eu vou comprar um carro, que eu sempre quis comprar um carro. O que é que seria seu custo de oportunidade? Seu custo de oportunidade seria tudo aquilo que você estaria deixando de receber por ter feito essa decisão. Que seria exatamente, por exemplo, se você tivesse investido esses 50 mil que você recebeu num fundo de investimento que gera aí 10% ao ano, você teria ali no seu bolso 5 mil reais por ano a mais, que seria ali mais ou menos 416 reais ao mês. Então, seu custo de oportunidade ao comprar o carro foi o quê? Foi deixar de receber todo mês 416 reais, que você poderia estar utilizando, por exemplo, para pagar um Uber. Porque aqui pra gente, você gastar 416 reais por mês de Uber é muito dinheiro, né? Sem contar que no carro você tem todos aqueles gastos adicionais, né? Com troca de óleo, com seguro, com IPVA, enfim.
Essa é a ideia básica do custo de oportunidade. E por que eu estou falando de custo de oportunidade aqui? Porque quando eu vou conversar com alguns empreendedores, o pessoal que quer fazer implementação, a primeira coisa que o pessoal busca é o que? É o preço. Por exemplo, BIM 360. Quanto é que é o BIM 360? Eu renovei essa semana agora, minha licença foi 2.200 e alguma coisa, tá? Porque o dólar tá muito caro, né? Infelizmente. O BIM 360 foi 2.000 anual. Aí o cara fala, não, Arthur, é muito dinheiro, 2.000 é muito caro. Tá, mas você já parou para avaliar quanto você está gastando diariamente por não ter uma boa estratégia de gestão de documentação e gestão de comunicação na sua empresa? Você já parou para analisar quantas horas semanais são perdidas só buscando informação ou mandando 3, 4 diferentes versões de arquivo e ligando para vários profissionais para analisar qual é a versão mais atual, ou, por exemplo, qual é a versão que eu devo utilizar nesse projeto em si, a busca de informação em servidor, busca de informação no computador, em pendrive, aquela desorganização dos materiais de trabalho. Então, esse é o custo de oportunidade, que muitas vezes é muito maior do que os 2.200 que você gasta no BIM 360, tá? Eu tô falando do BIM 360 como um exemplo, pessoal. Não tô, ninguém, a gente da BIM Experts aqui não ganha nada da Autodesk para falar disso, não, é porque realmente a plataforma que a gente usa, eu acho que ela tem um custo-benefício muito bom. Da mesma forma, é o Trello, o Slack e outras metodologias. O Zoom, por exemplo, é uma ferramenta paga. Só que às vezes a gente fica com medo, né? Ah, não vou pagar, eu quero uma coisa de graça. E eu até falei isso com o Luiz ontem. A gente tem uma cultura no Brasil de querer tudo de graça, de que livro tem que ser de graça, tem que ser xerox, de que material tem que ser entregue de forma gratuita, de que consultoria tem que ser feita de forma gratuita. E eu tenho uma visão diferente disso, tá? Eu acho que quando a gente começa a valorizar o trabalho dos outros, o trabalho dos desenvolvedores de software, o trabalho da consultoria técnica que a gente paga para os nossos colegas, para os nossos clientes, a gente começa a ser mais bem pago também, tá? Então, acho que a gente não pode querer tudo de graça. Existem várias ferramentas disponíveis que trazem ali um retorno de investimento positivo. Está aqui listado algumas delas que eu acho que trazem um retorno de investimento positivo, como o Dropbox, o OneDrive, o Zoom, o BIM 360, Trello e tudo mais. E aí eu falo para vocês, que estão ouvindo agora essa gravação ao vivo, daqui a 2 anos, você vai se arrepender de não ter iniciado hoje. Eu falei para vocês que o Dropbox iniciou em 2007, né? E agora, por conta do coronavírus, a gente está começando a migrar para um mundo mais em nuvem. Imagina daqui a 2 anos, quem não começou agora, pessoal. Então, se vocês não estão trabalhando de forma virtual, vocês já estão perdendo tempo, porque a indústria ela está sendo digitalizada. Não apenas no sentido de reuniões, no sentido de gestão de documentação, mas também o BIM também, que é o que a gente trabalha no dia a dia. Tudo está sendo mudado para o virtual, para a nuvem, nada está sendo feito mais em computadores físicos, né? E isso só nos traz benefícios. Temos agora negócios digitais, o mercado mudou, e eu cito aqui até a palestra do Fernando, que ele falou que o marketing deles, o setor de vendas deles, é todo digital, é todo virtual, e eles têm mais resultado com isso. Eles estão conseguindo economizar muito dinheiro, deixando o pessoal trabalhar de casa, porque eles economizam com espaço. Eles estão conseguindo economizar dinheiro com o custo, né, físico, operacional da empresa, trabalhando de forma digital. Então é como o mundo todo está se comportando agora. Então, se você ainda não está trabalhando de forma digital, tem que mudar, tá? E ainda tivemos o Rangel e a Tainá também, né? Falaram sobre questão de marca, questão de desenvolvimento da marca digital, né? Aham. A aquisição de clientes através das redes sociais, né? Seja LinkedIn, Instagram, enfim, né? Tudo Com são certeza. possibilidades, né? Com certeza, Gui. E agora eu queria mostrar para vocês só um pouco de gestão da comunicação, vendo ali por outra perspectiva, outra ótica, que é a questão do Trello. Eu queria saber se alguém aqui usa Trello, pudesse falar aqui no chat para a gente, tá? Eu acho que muitos dos alunos do Bina Implantação à Venda já utilizam o Trello, mas eu queria só ver um pouquinho aí as pessoas que não são, tá? Eu uso, Arthur, mas eu uso muito mal. Não me orgulho. Eu uso na Então, BXpert. você usa na BIM Experts, né? Eu queria trazer aqui só um exemplo, tá? Só do Trello, principalmente para aquelas pessoas que não utilizam o Trello, e ele é um dashboard, né? Tá aqui um exemplo que, inclusive, eu compartilhei público com o pessoal do Desafio 100 Dias, né? Que eu fiz um exemplo aqui do fluxo de trabalho de análise energética. E por que eu falo que a gente tem que ser eficiente e não ocupado?
Porque se a gente só reduzir todas as reuniões que a gente faz sem futuro, né? Essas reuniões de ficar só conversando besteira, cara, a gente já ganha ali muita eficiência, a gente vai ter muito mais tempo disponível. Um exemplo disso é a utilização do Trello para exatamente essa análise da sequência, né? O Caio até falou aqui que tem gente utilizando o Pod, né? A gente já utilizou o Pod também, né, Gui? Mas a gente não gostou pela complexidade do Pod. Ele é mais para gestão empresarial mesmo, mais, digamos assim, mais complexo. Eu acho que o Trello é uma coisa mais simples. Então, como é que funciona o Trello? Nós temos aqui um dashboard geral, uma tela mesmo, onde a gente vai ter diversas listas. E nesse caso aqui foi um Trello que eu já criei, cada uma dessas listas é um passo daquele nosso processo, do início até o fim, nesse caso para análise energética, tá? Então o primeiro passo, por exemplo, seria ajustar o modelo BIM para análise energética, depois definir os tipos construtivos para elementos da edificação, definir critérios de design, criar e definir zonas térmicas, e aí tem um novo projeto que a gente pode criar aqui, ó, vários projetos, ó, projeto 1, projeto 2, é quando cada novo projeto chega na sua empresa, temos aqui, ó, Residência Bessone, né, que foi um exemplo que eu fiz. E aqui dentro desse projeto, você pode colocar uma descrição do projeto, você pode colocar um membro específico daquele projeto, por exemplo, Arthur, o responsável. Eu posso colocar aqui uma data, ou seja, quando aquele projeto tem que ser entregue, então voltando tudo lá para o 5W2H, tá? Ó. Então esse projeto aqui, Arthur Bessone vai fazer, tá aqui a data final, então ele tem que entregar isso aqui no dia 11/4, tá? Eu posso colocar um checklist aqui de tarefas específicas que eu preciso fazer, ó, tarefa 1, tarefa 2. Então, eu já estou colocando aqui tarefa 3, já estou colocando aqui o como isso tem que ser feito, né? Cada uma das tarefas bem especificadas. E tá aqui o meu cartãozinho, ó. Então, eu consigo colocar dentro do Trello todo o meu 5W2H. E à medida que esse projeto vai evoluindo, o que é que a gente faz? Ó, olha, isso aqui foi feito, então vamos agora para o segundo passo. E aí eu posso dizer, olha, o segundo passo não vai ser feito por mim. Agora, o segundo passo eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver quem está aqui, o Ademir, tá? O Ademir vai entrar aqui. Então, o Ademir agora é responsável por esse projeto. Então, quando você aplica isso dentro da sua empresa para gestão de processos e projetos, a gente aplica isso aqui para tudo, para gestão pessoal, gestão da BIM Expert, enfim, muita coisa a gente faz o Trello. Você consegue ir evoluindo esses cartões e ter uma visão geral do processo, para você entender quem é responsável, quando é que aquilo vai ser entregue, quais são os próximos passos, o que é que já foi feito, e ele fica aqui, ó, com o histórico de tudo que aconteceu. Olha só, Arthur moveu esse cartão, Arthur, ó, moveu o cartão de definir tipos construtivos para tal coisa, Arthur adicionou Ademir no cartão, e fica tudo aqui como um histórico mesmo de comunicação. Isso aqui, gente, evita reunião, isso aqui evita e-mail, isso aqui evita ligação, e você consegue ter uma visão geral de toda a sua empresa. Eu tenho outros Trellos aqui, eu não posso mostrar porque são privados, né? São coisas de outras empresas também, mas você consegue ter milhares de projetos aqui dentro e conseguir acompanhar todos os projetos para entender qual é a etapa de cada um desses projetos e os responsáveis. Se você tem uma lista muito grande, você consegue filtrar, inclusive, essas informações aqui dentro, para que você procure só as que estão marcadas para Arthur, ou seja, eu consigo filtrar aqui para ver só o que está atribuído a mim e resolver aqueles problemas, né, de forma direta. Então aqui é só mais um exemplo, né, de como é que a gente pode fazer a gestão da nossa comunicação utilizando ferramentas disponíveis no mercado. A Flávia Maritã e a Thaís falaram do Trello, tá? Elas viram um pouquinho sobre essa discussão aqui na tema deles. E aí, para finalizar toda essa nossa visão, que a gente já falou aqui da história do pescador mexicano, delegação de tarefas, por que fazemos a reunião, algumas ferramentas de reuniões, entendemos o custo de oportunidade, e eu dei só um exemplo aqui do Trello, né, para você conseguir, mais uma vez, evitar reuniões, evitar aqueles problemas de comunicação para ser eficiente e não necessariamente ocupado em reuniões, tá? Eu queria agora trazer aqui uma visão e uma história legal para vocês sobre dicas para implementar novas tecnologias. E Guilherme, eu vou querer aqui o seu posicionamento. Olha quem tá aqui, Gui. O SBI. O SBI. Agora eu vi, eu tava olhando. De novo, eu tava olhando no YouTube, a minha assina aqui. E aí, não, cara? Tranquilo. Então, olha só, a gente tá voltando aqui tudo mais ou menos para o mesmo local, né? Sim, desculpa, o Paulo falou, e o Trello está na nuvem? Sim, o Trello é uma ferramenta colaborativa na nuvem, você não salva isso aqui no seu computador, não, é uma página da internet que você entra com a sua conta e você consegue colocar quantas pessoas você quiser aqui dentro, tá? E aí todo mundo vai vendo em tempo real. Se eu mudar esse cartão aqui, na tela do Guilherme, esse cartão já mudou também. Então tá tudo atualizado em tempo real, sincronizado com toda a equipe e todos os projetos também. É uma ferramenta fantástica. Inclusive você pode compartilhar, você consegue colocar uns labels aqui, por exemplo, em processo ou esperando a aprovação do cliente.
você consegue colocar anexos aqui dentro, você consegue integrar com o Google Drive, você consegue integrar com calendário, tá? Ele gera um calendário para você. Ó, deixa eu só mostrar um exemplo aqui, que muita gente não utiliza isso, eu adoro. Que você pode, dentro do Trello, colocar um calendário, tá? Então, deixa eu ver aqui, menu. Power Apps aqui, ó. Então, você pode adicionar um Power App que tem várias integrações, ó, com Dropbox, com vários outros processos, e aqui a gente pode adicionar o calendário, tá? No caso, esse processo aqui, como é de exemplo, ele não pode adicionar mais Power Apps. Mas quando você adiciona o calendário, ele vai criar um calendário para você com cada uma daquelas tarefas, e você consegue ver, através do seu calendário aqui, ó, quando eu clico em calendário, cada uma daquelas tarefas aqui no calendário. No caso, a gente só tem um, tá aqui, ó, Projeto Residência Bessone, tá? Ele tá marcado com um xizinho porque foi uma tarefa que foi marcada como completa. Mas se eu voltasse aqui no meu Trello, tá? Por isso que eu gosto de fazer ao vivo, porque a gente já tira outras dúvidas, né? Aqui, ó, se eu falar, olha, projeto 1, pessoal, ele precisa ser entregue no dia 17. Vou marcar em OK. Quando eu for lá no meu calendário, que inclusive eu consigo sincronizar isso aqui com o Google Calendar, tá aqui, ó. Projeto 1, próxima entrega dia 17. Então você fica com a gestão sincronizada bem legal, tá? Bem legal. No caso do ShareMate, quando a gente cria um novo projeto, o que é que acontece? A gente automaticamente já cria na nuvem um cartão do Trello com todas as informações do projeto, seguindo aqui o fluxo de trabalho da nossa empresa, que cada fluxo de trabalho desse aqui é personalizável, tá? Eu posso mudar o fluxo, eu posso adicionar um novo aqui, fluxo novo, e assim vai, tá? Infelizmente, a gente não tem tempo aqui de ver em mais detalhes o Trello, tá? A gente faz isso no curso Ferramentas de Gestão da Documentação e Comunicação, mas fica aí para vocês pesquisarem, tem muito material na internet também disponível sobre isso, eu acho que é uma ótima ferramenta para que você seja mais eficiente, tá? E não ficar ocupado ali buscando um monte de informação, perdendo tempo. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, né? Eu queria dar agora algumas dicas de como você implementar essas novas tecnologias. Porque o que acontece? Tudo isso aqui é muito bonito, né? O Zoom, o Teams, GoToMeeting, Trello, Dropbox. Só que quando você começa realmente a implementar isso dentro de uma empresa e trazer isso para a sua equipe, você começa a ter aquele pessoal cabeça dura. Você começa a ter um chefe que não vai querer investir dinheiro, por exemplo, numa aplicação dessa. Você começa a ter um colega de trabalho que é totalmente contra novas implementações e não quer, tipo, inovação, ele só quer fazer o trabalho do dia a dia. E aí eu trouxe aqui algumas dicas, inclusive uma história muito legal para vocês, que facilitam exatamente essa implementação. A primeira delas é exatamente fazer um mapeamento eficiente dos processos para identificar o que é que pode ser otimizado na sua empresa. Se você não tiver um mapa, se você não tiver uma direção para onde você quer ir, qualquer lugar é bom. Então é importante você fazer esse mapeamento, que é o que está feito aqui no Trello. O que é que seria um mapeamento? Tá? Eu tenho até um vídeo desse no YouTube, no Desafio 100 Dias, chamado o que é um processo BIM, né? Explicando o processo lá para quem não conhece ainda. Mas quando você mapeia o processo, ó, tá aqui o passo a passo, uma sequência atrás da outra. E aí esse processo ele vai evoluindo, né? De etapa por etapa. Então, mapear esse processo é uma das etapas principais, para que você analise o que é que pode ser integrado e o que é que pode ser implementado ali dentro daquela alteração. E o segundo passo seria exatamente entender ali os fatores motivacionais, que foi o que o Guilherme falou na apresentação dele. Será que o pessoal é mais focado em performance, em pessoas, em processos? E de acordo com isso, você vai ter ali uma linguagem eficiente para comunicar para essas novas implementações, e a utilização de um teste como o 16 Personalities, ele ajuda muito a você entender essas limitações, não fraquezas, né, como o Guilherme falou, forças exageradas, foi isso, Guilherme, que você falou na sua apresentação? Eu acho que o Gui tá mudo. Mas o Gui falou sobre forças exageradas, né? Ou seja, você tem os seus pontos fortes e as suas fraquezas, que seriam as forças exageradas. Então, quando você entende isso, fica melhor entrar na cabeça dessas pessoas para que você consiga ser mais persuasivo para a implementação de uma nova metodologia. E o mais importante, que eu gostaria de trazer para vocês agora, é a história que aconteceu na Guerra da Coreia em 1950. E eu deixei aqui o título para vocês, é o seguinte: como convencer qualquer um, inclusive o seu chefe cabeça dura ou seu colega que é contra tudo e todos, tá? Então o que é que acontece, pessoal? Em 1950 houve a Guerra da Coreia e alguns prisioneiros de guerra americanos, eles colaboraram com os chineses durante essa Guerra da Coreia, mesmo sendo ali inimigos. Então, se você pensa, cara, como é que os chineses conseguiram fazer com que os americanos colaborassem com eles, inclusive alguns americanos, alguns soldados americanos,
ficaram na Coreia após isso, eles meio que se converteram ao comunismo chinês, né, durante a guerra. E aí para pensar, como é que um Navy SEAL, como é que um soldado de guerra americano altamente treinado durante anos consegue ser manipulado pelo comunismo chinês para que ele mude, né, vira casaca, como a gente diz. É como se fosse um vascaíno virar um flamenguista. É difícil, né? Ou um flamenguista virar um, não sei, corintiano. Então, se eles conseguiram fazer isso aqui, por que é que você não pode convencer um chefe a implementar uma metodologia simples, tá? Então, eu queria mostrar os passos aqui do aprendizado desse momento histórico para que a gente entenda como é que a gente pode levar isso para as nossas empresas também. Então, só contando aqui o contexto, né? Em 1950, a facção comunista do norte da Coreia invadiu a Coreia do Sul com o suporte da China e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E em resposta, as Nações Unidas, liderada pelos Estados Unidos, foram para a Coreia do Sul para liderar a estabilização dos poderes entre esses dois países. Então, o incrível fato da narrativa não aconteceu na linha de frente, mas nos campos de prisioneiros, ou seja, os campos de concentração ali liderados pelos chineses, onde muitos soldados americanos que colaboraram com os inimigos de alguma forma durante a prisão. E aí essa é a pergunta principal daqui. Como é que esses soldados altamente treinados puderam ser dominados tão facilmente? Alguns, como eu falei, foram tão convencidos pelo comunismo que até decidiram ficar no país após a guerra, né? Então a pergunta é, que diabo que esses chineses fizeram para conseguir isso? E isso é muito bem explicado num livro do professor Cialdini, que inclusive é professor da Arizona State University, da Universidade Estadual do Arizona, onde eu estudei nos Estados Unidos, que é um livro chamado As Armas da Persuasão. E dentro desse livro, ele fala sobre o poder da consistência na psicologia humana, da necessidade de ser consistente. A ideia principal é, comece pequeno e construa. Então, o que é que aconteceu dentro dos campos de concentração, tá? Os prisioneiros foram solicitados a repetir frases como, por exemplo, os Estados Unidos não é um país perfeito. Então, tava lá os prisioneiros de guerra americanos e os chineses chegaram para eles e falaram, olha, os Estados Unidos não é um país perfeito, repitam comigo. E aí todo mundo ficou repetindo, tipo, o cara tá preso, tá num campo de concentração, todo mundo armado lá, vamos repetir, né? E aí eles começaram a perguntar para esses prisioneiros que repetiram essa frase aqui, né? Os Estados Unidos não é um país perfeito. Vocês concordam com essa frase? E aí alguns americanos falavam, né? Realmente nenhum país é perfeito, né? Aí os comunistas começavam a entrar, né? Ok, se não é perfeito, eles começavam a perguntar, por que é que você acha que não é perfeito o seu país? E eles falavam, por exemplo, em um país comunista, desculpa, nos Estados Unidos nem todo mundo tem emprego, então tem desemprego. Então não é um país perfeito. E aí o que é que os chineses falavam? Em um país comunista, falta de emprego não é um problema. E eles falavam, repitam comigo, em um país comunista, falta de emprego não é um problema. Pessoal, eles faziam isso aqui durante dias. Eles repetiam isso vezes e vezes na cabeça desses prisioneiros. Os Estados Unidos não é um país perfeito e que em um país comunista a falta de emprego não é um problema. Depois de algum tempo dessa repetição, o que é que eles faziam? Eles solicitaram que fosse escrita uma lista com os problemas americanos e que eles assinassem embaixo dessa lista. Então, olha, tá aqui uma lista de problemas que os próprios prisioneiros falaram, como um exemplo deles é que não tem trabalho para todo mundo nos Estados Unidos, outros falavam que era um país muito caro, enfim, eles começaram a listar isso. E depois foi solicitado que aquela lista fosse lida entre outros prisioneiros. Então eles falavam, afinal, isso aqui é o que vocês acreditam, não é? E eles concordavam, né? Porque eles não estavam sendo forçados. O que é que os chineses estavam fazendo? Eles estavam trazendo ali pequenas ideias, estavam construindo ideias em cima daquelas ideias e fazendo que eles repetissem aquelas ideias, tá? E depois que eles fizeram isso, foi solicitado que fosse escrita uma redação sobre o tema, discutindo por que os Estados Unidos não eram um país perfeito, e em troca disso, eles concediam pequenos favores, como, por exemplo, aos americanos presos que fizerem uma redação falando sobre por que o país não é perfeito, os Estados Unidos no caso, a gente vai deixar vocês mandarem uma carta para um familiar. Então, olha que importante, você está lá preso, tá uma oportunidade de você mandar uma carta para sua família, falando que você está bem e tudo mais. Então, galera, beleza, vou escrever aqui um texto, isso aqui é o mínimo, né? Só que isso repetido dias, semanas e semanas, começou a mudar a mentalidade dos próprios americanos e eles começaram a realmente acreditar em muito que os chineses falavam e muito do que os chineses defendiam, que realmente o país comunista era um país superior ao capitalismo, tá? E no caso, alguns
desses prisioneiros decidiram se converter completamente. E o que é que os chineses fizeram? Pegaram essas redações e começaram a ler em rádio pública. Aí você imagina o presidente dos Estados Unidos na época escutando uma carta escrita por um americano metendo o pau no próprio país e o cara preso no campo de concentração. E essa carta assinada por ele, tá? Às vezes ele mesmo falava na rádio. Então, olha que louco. Os caras conseguiram fazer com que os próprios soldados altamente treinados conseguissem mudar a mentalidade deles através de quê? Do poder da consistência. De comece pequeno e construa. E é essa a principal ideia que eu quero deixar para vocês. O objetivo daqui não é falar de capitalismo, comunismo, nem entrar no lado político, mas entender o que é que foi utilizado na história para trazer ali um alto grau de implementação. Nesse nosso caso aqui, que a gente trouxe o exemplo, é uma implementação de uma ideia, é uma implementação de uma ideia política. No caso que a gente está querendo implementar, é exatamente a implementação de uma nova ferramenta, a implementação de uma nova tecnologia. Então, qual é a ideia que eu trago para vocês? Eu até falei isso na live com a Flávia Maritã durante essa semana. A ideia é que, se você chegar a querer implementar tudo isso aqui de vez, não vai acontecer. Então, o que é que você faz? Vai aos poucos. Faz uma reunião com o seu chefe, por exemplo, através do Zoom. E aí mostra ele algumas atividades, sem falar nada. E aí depois faz outra. Aí você fala, cara, o que é que você acha da gente implementar isso aqui para a empresa? Para que a gente comece a trabalhar de forma mais virtual. E aí, quando ele gostar disso, depois você compartilha um arquivo com o Dropbox para ele. Olha, que legal, dá para a gente compartilhar materiais aqui sem necessariamente ter que ficar buscando no servidor da empresa, ou sem necessariamente ter que fazer por pendrive, coisas desse tipo. Depois você começa a falar do BIM 360, por exemplo, tá? Olha só, cria um cartão do Trello, e aos poucos você vai fazendo essa implementação sem trazer ali um volume de mudança muito grande, porque se você chega de início com um plano de implementação BIM gigante, se você chega no início com 10 ferramentas novas para ser implementada, vai ter resistência. Da mesma forma que se os americanos fossem colocados em uma posição dizendo, olha, vocês vão ter que escrever aqui uma redação falando porque é que seu país é ruim. Ninguém ia fazer, cara. Você acha que os prisioneiros de guerra iam fazer isso? Soldados altamente treinados, eles não iam fazer isso. Só que o que é que eles fizeram? Começaram a repetir algumas frases, começaram a levar aos poucos. E de pouquinho em pouquinho, através da consistência, desse desejo de ser consistente, eles começaram a mudar a mentalidade dos soldados americanos. Então, essa ideia aqui que a gente tem que trazer. Eu não estou falando aqui de persuasão negativa, não estou falando aqui nada de comunismo política, tá? É só um exemplo prático utilizado no passado para que a gente possa extrair a ideia utilizada por eles para que a gente consiga aplicar essas novas metodologias, seja uma implementação BIM, seja a implementação de um software específico, seja a implementação de uma nova tecnologia. E quando você começa a implementar essas novas tecnologias e trabalhar se comunicando da melhor forma possível, você vai ser mais eficiente e seu tempo vai ficar mais livre. E aí cabe a você utilizar esse seu tempo com mais projetos. Cabe a você utilizar esse tempo buscando novos serviços ou passar mais tempo com a sua família, passar mais tempo fazendo os hobbies que você gosta, passar mais tempo utilizando ferramentas criativas. Então, é importante ter cuidado com isso, porque quando você começa a fazer isso aqui, você vai ser mais eficiente. Só que, naturalmente, você vai começar a trabalhar mais, porque você vai fazer mais projetos. E aí, você tem que parar em um momento e dizer, eu estou sendo mais produtivo, eu estou construindo mais em menos tempo, então eu preciso ser bem pago por isso. Isso tem que estar claro para os seus chefes, tem que estar claro para os seus parceiros que trabalham com você. Porque dessa forma aqui a gente consegue trazer mais resultados, não apenas para as pessoas que a gente serve, mas também para nós mesmos, como pais, mães de família, como membros familiares, para que a gente consiga passar mais tempo, assim como o pescador mexicano, né? Na vila, passar mais tempo conversando com as pessoas, e eu acho que esse momento do coronavírus está forçando isso de certa forma, né? Então, fica aqui essas dicas para vocês, tá? Tivemos durante essa semana BIM Experts muitas palestras legais, tá? A gente começou falando do Hospital do BIM, onde tivemos uma equipe muito legal, multidisciplinar, comentando aí sobre esse trabalho que eles estão fazendo, servindo, trazendo aí inovação para essa área. Então, assim, a gente fica muito feliz em poder ajudar nesse compartilhamento. Tivemos a palestra do Fernando, mostrando que a aplicação de reuniões virtuais, coworking, trabalho remoto, conseguiram trazer ali economias significativas para a empresa deles e novas oportunidades de trabalho que vem aparecendo. Tivemos a palestra do Daniel,
que mostra exatamente essa imagem aqui, tá? Seja inteligente, ninguém se preocupa com seus esforços, apenas com seus resultados. E o Daniel fez isso muito bem, mostrando como automatizar no BIM 360 muitos dos processos que a gente passa muito tempo ali ocupados resolvendo. Então a ideia é ser mais eficiente, não necessariamente ocupado, né? A Larissa trouxe para a gente como obter mais resultados com os cursos online. O Diego falou como trabalhar virtualmente, mesmo tendo TDAH, cara. A Tainá falou sobre posicionamento digital, como você utilizar as mídias para você trazer mais clientes para ter contato com você. Tivemos a palestra muito legal da Tainá, da Thaís e da Flávia Maritamo, falando sobre processos BIM. Tivemos também ali a palestra da Joyce, sobre como a gente controlar essa ansiedade através desse mundo virtual. E tivemos todas essas palestras, como a do Sérgio Pinheiro, tivemos a palestra do Rangel Lage, né? Todos falando de processos também. O Guilherme deu um show, a Mariana falou muito sobre comunicação e espaço de trabalho. O Fábio falou do espaço de trabalho também, e eu termino aqui essa contribuição desse dia, né, da Semana BIM Experts, falando um pouquinho para vocês exatamente dessa ideia de reflexão, de ser mais eficiente e não necessariamente ocupado. Até porque ninguém se preocupa com seus esforços, apenas com seus resultados. Fica aqui várias dicas de plataformas que podem ser utilizadas, 5W2H. E por último, as considerações finais de fulano de tal é o seguinte: dá para ser produtivo em um mundo virtual desde que se tenha o entendimento de que software não resolve tudo. É preciso uma constante busca por conhecimento e autoconhecimento, empatia e altruísmo para se colocar no lugar das outras pessoas e entender que informação elas precisam naquele determinado momento. E aí não ficar só no mundo físico, né? Se você não está no digital, você está perdendo tempo. Então, tudo isso pode ser mudado hoje, porque se você não começar hoje, você vai se arrepender em alguns dias, né? Aqui está só um resumo, tá, do que a gente aborda no curso Ferramentas de Gestão da Documentação e Comunicação. Claro, não tem como ver em detalhes cada uma dessas ferramentas, mas eu queria trazer pelo menos ali a essência principal para vocês do que a gente acha importante de ter nessa comunicação geral. E agradecer, né, para cada um de vocês que estão aqui hoje na live, cada um de vocês que está assistindo essa gravação de forma remota. A gente está fazendo o possível para compartilhar esse conhecimento. Infelizmente, essa palestra não pôde ser divulgada, porque foi de última hora, mas fica a gravação disponível para que vocês assistam. Então, eu agradeço muito a participação de cada um de vocês, e não sei se o Gui está por aí, tem alguma pergunta, quer falar algum comentário, Guilherme? Eu acho que o Guilherme não está por aqui, não. Então, pessoal, não sei se tem alguma pergunta, tá? Como eu falei para o Paulo, o Trello, ele está assim, na nuvem, tá? O Diego elogiou a semana, tá? Muito aprendizado com você também, Diego. Muito obrigado pela sua participação, tá? Estratégia muito bem feita. Eu não estava ao vivo aqui, deixa eu só atualizar. Então é isso, pessoal. Com isso eu encerro aqui, tá? Esse dia da Semana BIM Experts. Amanhã tem mais, tá? Amanhã a gente vai ter uma palestra do Maurício. Depois nós vamos ter o encerramento, onde a gente vai ter a presença ilustre do Décio Ferreira, diretamente, eu acho que da Inglaterra, ou de Londres, ou de Portugal, não sei exatamente onde é que ele está, mas está na Europa, né? E vamos estar eu, o Guilherme e o próprio Décio juntos, né? Fazendo esse encerramento e fazendo um bate-papo, principalmente com vocês, sobre essas novas ferramentas de trabalho virtual. Então, participem, né, desse encerramento, e a gente continua nesse desafio, né, de gerar mais valor, nesse desafio de gerar mais resultados, trabalhando de casa, trabalhando home office, seja com criança gritando do lado, seja com cachorro latindo, seja com galinha, né, Diego falou que teve galinha nas apresentações aí do vizinho falando no fundo. Então, é assim mesmo, mas a gente vai levando da melhor forma possível. Muito obrigado a cada um de vocês que ficaram até agora, à noite aqui, né, conosco, o Vitor, o Carlos, o Paulo, a Núria, o Diego, a Priscila, e a Luana, o Maurício, e todos os outros que estão aqui falando no chat. Muito obrigado a cada um de vocês.